Muito bem, amigos, a lição 14 da parte de quinta-feira, dentro do contexto da lição da semana, falando sobre um novo céus e uma nova terra, um dos pontos importantes é ter um novo nome. Deus escreverá na testa dos salvos o seu nome. Na verdade, uma expressão que significa a aceitação divina, ou seja, de nossa parte, como Deus Criador, e Deus nos aceitando como os filhos seus. O apóstolo São João, ao escrever, diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A aceitação de Deus como Pai é algo precioso para os seres humanos. Por isso é importante estudarmos sobre o novo nome no céu. Uma cigana idosa que estava assim à beira da morte mandou chamar uma cristã fiel que morava perto de sua casa. Aquela cristã foi até a casa da cigana enquanto ela respirava os últimos momentos, estava realmente à morte, como diz, estava moribunda, estava prestes a morrer. E ela chamou aquela mulher e disse para aquela cristã: olha, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei qual é a minha. Eu morrerei Burton e quero ressuscitar Burton. Então aquela mulher disse: o que é essa? Que religião nova é essa? Burton? O que a senhora quer dizer com isso? A velha cigana disse: quando eu era menina, nós morávamos em Filadélfia, na cidade de Filadélfia. E ali havia uma missionária. Ninguém ligava para a gente, porque nós éramos ciganos. As pessoas tinham muito preconceito com o cigano, mas a missionária não. Ela vinha todos os domingos e vinha e contava a história de Jesus, e eu aprendi a amar o Senhor Jesus. Por isso, aquela mulher chamada Elizabeth Burton, ela nos ensinou sobre como podemos amar Jesus Cristo. E eu aprendi a amar Jesus. Por isso, eu digo à senhora que eu morrerei Burton. Aquela cristã disse: que bom que a senhora conheceu Jesus. Porque esse Jesus, quando ele voltar e levar os seus remidos para o céu, Deus, o Pai, vai colocar na testa dos salvos o seu nome, para que eles se lembrem que pertencem a Deus, como símbolo de conquista da vida eterna. A cigana sorriu e, passando a mão na testa, ela disse: que bênção, morrerei Burton e ressuscitarei para ter o nome do Deus Jeová em minha fronte. Louvado seja Deus. E dizendo essas palavras, ela deu o último suspiro e ali mesmo, então, ela descansou no Senhor. Que segurança dessa velha cigana que aprendeu a amar Jesus. Morrerei Burton, que era a religião daquela missionária, e ela dizia: eu ressuscitarei para ser transformada e receber o nome de Deus na minha fronte. Pergunta de número 5. Que certeza podemos ter de estarmos entre os salvos, que Deus gravará o seu nome na sua testa? Que certeza podemos ter? Apocalipse 22, verso 3 a 5 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra ninguém. E nela, na cidade santa, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Então, para a pergunta: que certeza podemos ter de que Deus gravará na testa dos salvos o seu nome? Resposta: a certeza será de se aceitarmos Jesus como nosso Salvador e o servirmos em fidelidade a vida toda. Isso indicará fidelidade a Jesus Cristo e Ele nos levará para o céu para que vivamos com Ele para toda a eternidade. Depois do pecado, Deus poderia ter destruído o primeiro casal e começado uma nova história com novos seres humanos. Mas Deus mostrou amor incondicional e mostrou o plano maravilhoso de resgate e salvação. No centro deste plano estava a promessa da vida eterna pelos méritos de Jesus na cruz, para que todos que o aceitem possam então ter, através da fé, esse poderoso elemento que se chama salvação pela graça. Através da salvação pela graça, nós somos ligados a Deus e Ele nos coloca como seus cooperadores nessa terra. Por isso é importante pensar que ter o nome de Deus é porque nós temos fé hoje no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No tempo da irmã White, havia um homem na igreja dela que tinha as iniciais de ladrão de ovelha. Era um S e um T, Sheep Thief, que significava ladrão de ovelha.
Naquele tempo, quando um ladrão de ovelhas era pego pelos fazendeiros, eles então marcavam a ferro e fogo, um ferro em brasa, era colocado na testa do ladrão e ele ficava marcado para sempre. Ellen White disse que esse homem vivia na igreja dela e todo mundo olhava para ele, a primeira coisa que vinha em sua testa eram as iniciais das palavras ladrão de ovelha. Mas ela disse era o melhor homem da igreja, o mais fiel, porque ele sentia que na sua testa não estava mais escrito ladrão de ovelhas, mas filho do Deus Todo-Poderoso. Pergunta número 6. Olhando para o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, como podemos entender o que é a salvação pela fé em Cristo? As pessoas só terão um novo nome no céu se tiverem fé em Jesus. E então a pergunta é, como podemos dizer que Abraão teve fé em Deus? A resposta está em Romanos 4, versos 2 e 3. Se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, para a pergunta, olhando para o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé, como podemos entender o que é ser justificado pela fé em Cristo? Resposta, Abraão acreditou no sacrifício de Jesus na cruz pela fé e Deus o considerou uma pessoa justa. Se aceitarmos o sacrifício de Cristo pela fé e solicitarmos suas promessas, Deus nos concederá a salvação por meio de sua graça. Abraão foi absolutamente fiel, fiel ao chamado, fiel ao ser conduzido por um lugar que ele não conhecia, fiel em andar com Deus, fiel em esperar a promessa, fiel em aceitar as consequências dos seus erros. Abraão foi fiel quando nasceu o seu filho Isaque. Abraão foi fiel quando Deus pediu o filho Isaque em sacrifício ali no Monte Moriá. Abraão entendeu o que significava Jesus morrendo na cruz, ao colocar Isaque sobre o altar. E Isaque perguntar, mas onde está o cordeiro, meu pai? E Abraão responder pela fé, Deus proverá. Na verdade, Abraão estava falando do futuro. Deus proverá o cordeiro que vai salvar o mundo inteiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela fé, Abraão acreditou, porque ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, por causa da fé que ele possuía em Deus. O sacrifício na cruz fez parte do plano da salvação e fez parte da nova aliança com suas promessas inteligentes e condutoras para a nossa espiritualidade. Quando aceitamos Jesus pela fé como Salvador, nós despertamos e confrontamos aqueles que não querem ser salvos e não querem que outros se salvem. Essas pessoas são confrontadas pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Aceitando Jesus pela fé, Deus ele já coloca o seu nome em nossa testa, porque ele já nos considera como seus filhos. E assim, quando chegarmos ao céu, a face dos salvos vai revelar o nome do Salvador como símbolo de que ele é o nosso Deus, Criador e Redentor. Louvado seja Deus. Então hoje, quando aceitamos Jesus pela fé e andamos em seus caminhos, Deus já coloca um selamento em nossa testa para dizer para todo o universo e para o diabo também que nós somos filhos de Deus. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 421, escreveu o seguinte: aqueles que recebem Jesus Cristo, ele dá o poder para se tornarem filhos de Deus, para que enfim possam recebê-los como seus, para com ele habitar por toda a eternidade. Só precisam aceitar Jesus como o Salvador. Se durante esta vida forem leais a Deus, afinal, eles verão o seu rosto e nas suas testas estará escrito o seu nome. E qual é a felicidade do céu se não ver a Deus? Que maior alegria poderia sobrevir ao pecador, salvo pela graça de Cristo, do que contemplar o rosto de Deus e conhecê-lo como Pai? Quando a rainha Vitória quis homenagear os heróis de guerra na Inglaterra, ela os colocou no estádio, milhares de pessoas assistiram, e quando a rainha Vitória entrou, todo mundo começou a cantar o hino da Inglaterra. Todos ficaram em pé e aplaudiram a rainha. A rainha colocou em cada herói de guerra uma medalha de ouro. Eles disseram, rainha, não seria preciso nenhuma medalha. Só ver o rosto da senhora já é prêmio suficiente para todos nós. Quando os salvos chegarem ao céu e verem que a eternidade está à disposição deles,
eles vão querer ver o rosto do Pai Eterno, o rosto do Salvador. Se vocês entrarem no céu, têm que entrar por Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso temos que crer em Jesus como nosso Salvador. Cristo quer que nós estejamos ali naquele céu. Como é que sabemos que Cristo nos quer no céu? Imagine um homem que perde um diamante e o busca por 20, 30, 40, 60 dias de forma ininterrupta. Então cremos que esse homem amava o seu diamante. Quando nós vemos Cristo buscando o pecador com diligência, dia e noite, buscando em tempo de dor e de frio, buscando com lágrimas, com sangue, com açoites em suas costas, com sangue em sua fronte pela coroa de espinhos. Então, podemos crer que Ele está fazendo isso porque Ele nos ama muito e nos quer perto dEle. Por isso disse, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que bom que Jesus nos quer perto dEle. E o nome dele vai estar escrito na testa do salvo. Que possamos ter esse conforto, esta ideia, essa meta e essa motivação. Diga no seu coração, eu quero estar no céu. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Que Ele te abençoe para tanto. Amém. Obrigado, Senhor. Que promessa gloriosa. Queremos ter o vosso nome em nossa fronte como símbolo de que pertencemos a Ti. Que o Teu poder nos acompanhe e nos cubra e nos conduza para este momento glorioso em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz quinta-feira, à noite já, né? E que Deus nos abençoe neste dia que passamos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite de repouso. Amém.